Moleque, vou dar uma ajeitada aqui no cabelo, tá tudo bagunçado. Vou bagunçar mais. Ai, ai. Continue, estão me chamando. Olá. Boa noite, gente. Ai, tudo bom? Quanto tempo, né? Parece até que foi hoje. E aí? Boa noite, gente. Tudo bom? Ai, vamos começar mais uma live nessa terça-feira, né? Primeiro, eu tenho que explicar, né, o que aconteceu. Cara, terça-feira, por vários motivos técnicos, pessoais e tensos, eu acabei não conseguindo fazer a live da semana passada, né? E aí, Andrezinho, tudo bem? E o que acontece, cara? Acontece que eu deixei preparada essa live, eu ia fazê-la semana passada, terça passada. Boa noite. Ia fazê-la terça passada e acabou que eu não consegui. Mas o bom é que, como é uma live de festa junina, enquanto eu conseguir fazer em junho, tá valendo, né? E aí o que acontece? Acontece que, cara, essa festa junina, a festa junina em si é uma coisa que eu acho que é um momento feliz para todos nós, né? Porque se você não gosta da música, pelo menos da comida você vai gostar, sabe qual é? Eu, particularmente, não sou tão fã assim das músicas da festa junina. Eu acho que dá pra vocês tentarem ter uma ideia mais ou menos de que tipo de música eu gosto. Essa barba de Sistema Federal talvez mostre um pouco sobre isso. Mas, cara, eu adoro comida de festa junina, né? Principalmente qualquer coisa que tenha a ver com amendoim. Eu sou viciado em pé de moleque, eu sou viciado em paçoca. Tipo, é meio louco, porque, cara, minha adolescência foi uma parada insana, assim, né? Eu usava aparelho e todo mundo que usa aparelho sabe que pé de moleque é o arqui-inimigo dos aparelhos, né? Porque você dá aquela mordida no pé de moleque, brother, explode o aparelho, começa a voar bracket pra tudo que é lado, aí aquele trocinho do aparelho começa a te machucar. É horrível, né? Uma coisa trágica. E aí, então, acontece que a festa junina, gente, ela é um momento extremamente importante para o que significa o nosso país, para tudo que significa o nosso país, na verdade. Porque ela é um dos elementos que acaba criando as fusões culturais que fazem o nosso país o nosso país. E o mais interessante de tudo é a influência nordestina em toda a nossa nação. Quando você pega, por exemplo, a culinária que existe dentro da festa junina, quando você pega os estilos musicais, né, a quadrilha, quando você pega tudo isso, todos esses elementos, até a própria vestimenta, brincar com a roupinha de quadriculado e tudo mais, chapéu de palha e tudo isso, cara, tudo isso representa não apenas uma coisa folclórica para o nosso país, né, mas ela acaba representando elementos rurais. A festa junina é uma festa que fez êxodo no Brasil. Isso é uma coisa muito louca, porque a gente que é do Sudeste, né, como estou aqui no Rio de Janeiro, né, uma boa parte do pessoal que está assistindo está no Rio também, a gente consegue ter uma noção, né, de que as culturas do interior influenciam até certo ponto, na verdade influenciam bastante tudo que nós temos aqui, né, influencia as nossas relações culturais, as nossas relações econômicas, né? Por exemplo, quando eu dou aula de JK, quando eu dou aula de Vargas, quando eu dou aula sobre todo o período militar, né, todo aquele período, até 85, a gente acaba tendo uma característica interessante que eu sempre peço para os meus alunos levantarem as mãos quem tem descendência nordestina, quem tem descendência de zonas rurais. E é muito comum que uma galera levante a mão. Justamente pelo fato de que nós temos não apenas a fusão cultural do Rio de Janeiro com os estados do Nordeste, mas pelo fato de que eles influenciaram demais a nossa cultura e os nossos elementos, o nosso modo de vida. Eu postei nos stories, né, que Caruaru, que é uma cidade de Pernambuco, do Agreste pernambucano, tem a maior festa a céu aberto do mundo, né, a maior festa regional a céu aberto do mundo.
Isso significa que, pelo fato de Caruaru ser uma cidade pernambucana, do agreste pernambucano, ter esse tipo de característica, cara, dá pra gente conseguir imaginar que até as zonas do campo nordestino já não são mais a mesma coisa. Caruaru está dentro de uma zona metropolitana pernambucana. Isso quer dizer que se eu tenho agora uma metrópole do agreste, que tem a maior festa sazonal, né, a céu aberto do mundo, significa que tem alguma coisa acontecendo no Nordeste. E significa que os elementos da festa junina acabam influenciando não apenas a economia da região, mas ela acaba transformando não apenas a zona da mata em um foco turístico, certo? Só para a gente relembrar, a região Nordeste ela é uma região dividida em 4 sub-regiões. No litoral eu tenho a zona da mata, certo? Depois eu tenho uma região intermediária chamada de agreste nordestino. Foi. Depois disso eu tenho a região mais seca, aquela que é conhecida pela vegetação de caatinga, que é o sertão nordestino. E por último, mais próximo da região norte, né, ali na parte noroeste da região, eu tenho uma outra região chamada de meio norte, que ela é conhecida pelo Babaçu, pela Carnaúba e assim vai. E aí no caso do agreste, acontece um laço histórico interessante. O primeiro deles a gente tem que lembrar que o Nordeste foi a primeira região do Brasil que sofreu uma efetiva colonização portuguesa. Isso quer dizer que diversos dos elementos políticos, econômicos, estruturais, como colônia e como território mesmo, acabaram existindo na região Nordeste. A gente tem algumas consequências desse processo. Salvador, por exemplo, que é uma cidade portuária, né, uma cidade litorânea, ela tem é a capital mais negra do país, é que tem o maior percentual de população negra no país. Isso deve à Bahia, né, Salvador, no caso, ter recebido tanta imigração africana, ou seja, tanto tráfico negreiro. E dentro desse processo, a gente precisa imaginar que a região Nordeste ela acumula muitos poderes, inclusive por conflitos deles. Em aulas de história, por exemplo, você aprende que existem invasões holandesas, ou seja, existem invasões de outros povos europeus que entendem que a região Nordeste tem muito valor econômico, tem um valor de estratégia absurdamente grande, né? Quando você pega, por exemplo, em Vargas, quando ele se apoia aos Estados Unidos, ou eu vou falar quando ele se apoia aos Estados Unidos, tá? Porque não é só um apoio, é uma troca, né? Um dando suporte ali estratégico, geoestratégico ao outro. Os Estados Unidos montam uma base naval no Nordeste. Ou seja, o Nordeste é uma região marcada por um poderio estratégico, econômico, político, histórico absurdamente grande. É uma região muito rica. É burro da nossa parte estereotipar o Nordeste brasileiro, né? E aí o que acontece? Acontece que quando a gente tem esse processo existindo, quando a gente tem a colonização existindo, a influência portuguesa, a influência da cultura colonial portuguesa, colonialista portuguesa no Nordeste é absurdamente grande. Só que a gente tem que entender, para entender festa junina, a gente tem que compreender alguns pontos. Primeiro, a Igreja Católica, né, a religião católica, ela é extremamente ativa dentro de todo o processo colonial. Como é que você repara isso? É só você ver aquela arquitetura barroca que é presente em cidades muito, muito antigas, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, como é o caso da própria Bahia, como é o caso de Pernambuco. Dá pra gente conseguir perceber esses elementos nessas cidades litorâneas, né, antigas capitanias. A gente consegue reparar também um outro elemento. Era muito comum que cada capitania e depois cada sexmaria tivesse o seu santo padroeiro, tivesse seu conjunto de santos. Beleza? Isso quer dizer que dentro desse processo a Igreja Católica ela vai ter os seus santos padroeiros, as suas correntes católicas, por exemplo, jesuítas, franciscanos e assim vai. E cada um desses caras vai conseguir, obrigado pela mensagem de salvar a live, eu vou fazer isso, tá? Então, e cada uma dessas correntes religiosas vai acabar tendo o quê? Qual é, Vitor? Beleza? Vai ter, como é que se diz? Uma influência territorial. Eles vão ser não apenas santos padroeiros, mas eles vão representar símbolos de valores culturais, de valores sociais para cada cidade, né? A simbologia dos santos católicos acaba sendo essa. E além disso, Portugal, enquanto colonizador, enquanto explorador marítimo, ele tinha uma outra característica interessante, porque ele teve contato com vários povos, não apenas da América, mas ele teve contato com povos africanos, lembrando do tráfico negreiro, e ele teve contato com povos asiáticos, sobretudo em 2 países. Ele teve muito contato. Cara, meu óculos está fazendo lente infinita, que louco, né? Ele teve contato com tanto a China quanto a Índia. Isso quer dizer que vão existir elementos culturais e vão existir elementos produtivos que, cara, vão ser comuns
tanto da China quanto da Índia. Isso quer dizer que quando a gente tem, por exemplo, os elementos que envolvem os temperos das comidas, cara, isso tem muito a ver com as especiarias indianas, só que a gente não pode limitar isso a esse processo, né? A gente está falando de um país, no caso da Índia, que tem uma casta só de comerciantes. É meio louco imaginar que uma casta de comerciantes vai ficar comercializando só cravo, tudo bem? A gente não pode limitar esse processo. Isso quer dizer que a gente vai ter um comércio extremamente rico, roupas muito estampadas, a gente vai ter vários objetos, vários adornos, como por exemplo lamparinas. E no caso da China é muito louco, porque as festinhas chinesas, principalmente da costa chinesa, elas têm muito papel embutido. Na verdade é muito louco imaginar que tanto o Japão, quanto a China, quanto a Coreia tem na sua arquitetura muitos elementos que envolvem, por exemplo, a madeira e o papel. É natural, principalmente no caso do Japão e da Coreia, que tem recursos minerais escassos. Ou seja, o português absorve alguns elementos tanto de objetos, de adornos da Índia, quanto também parte dessa cultura de acúmulo de papéis coloridos, do balão, né? Balão com pólvora, dos fogos. E quando esse cara traz, quando os portugueses realizam o ciclo comercial de volta para a América, cara, ele consegue fazer uma outra coisa, porque ele está embutindo o brasileiro, ele está embutindo o litoral do Brasil ao quê? A todas essas características. Então passa a ser prático para o brasileiro comercializar esse tipo de coisa. Vender bandeirinha de papel, vender balãozinho, vender fogos. E cara, tenta imaginar que tanto Portugal quanto a Ásia, quanto o Nordeste brasileiro acabam criando um vínculo capital. E o que é mais louco, lembra que a gente tem a escravidão? Então, quando a gente tem a escravidão, a fundamentação religiosa da população escrava, né, dentro das senzalas, ela acaba mesclando também elementos desses santos católicos, dessa cultura dos santos católicos, aos seus orixás. Ou seja, passa a existir um sincretismo dentro desse processo que depois vai virar uma base religiosa, porque ele vai ser categorizado como tal. Isso quer dizer que quando existirem as festas respectivas de determinados santos, festas especiais para determinados santos, aquele é o momento ideal para que aquele santo associado àquele orixá, aquele deus africano, possa ser manifestado. Então, por exemplo, quando eu tenho a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, lembrando que a gente tem em Salvador essa festa, olha o nome, Nossa Senhora dos Navegantes. É ideal, por exemplo, que a galera entenda, cara, vai ter muita gente vindo pra cá, vai ter muito tráfico negreiro vindo pra cá, a gente precisa preservar a vida dessa galera, a gente precisa louvar a deusa dos mares no meio desse processo. E aí começam festas de Iemanjá, entende? E quando você tem, por exemplo, as festas juninas, a gente precisa se lembrar por que Portugal começa com festas juninas. Por que a festa junina não é exclusiva, por exemplo, de Portugal? Ela é uma festa mediterrânea, ela é uma festa também que envolve a Itália. Até o João falou um pouquinho disso aqui. E ela não envolve só Portugal e a Itália, ela envolve a Europa inteira. Só que quando a gente tem ainda uma Europa católica, muito mais do que uma Europa já protestante e tudo mais, cara, vão existir alguns elementos que são interessantes aí. E eles envolvem não o cristianismo, mas sim o paganismo. Entenda que quando a gente tem, por exemplo, festas como as de final de ano, que se concretizam com o Natal, a gente tem uma festa que remarca estações do ano. Em zonas de clima temperado, onde eu tenho, por exemplo, Portugal, né, onde eu tenho Itália, onde eu tenho os países no norte da Europa, cara, a diferença entre o inverno e o verão precisam ser lembradas e comemoradas. Isso quer dizer que as festas de São João, as festas de São Pedro, as festas de Santo Antônio, elas vão marcar, elas vão ser o simbolismo, o sincretismo católico ao paganismo existente na Europa, que vão marcar um período lá, chamado de solstício de verão. Isso quer dizer que essas festas juninas, elas são um símbolo do início do verão. E como elas são um símbolo do início do verão, lá na Europa, elas são comemoradas com o elemento principal do calor, que adivinha qual é? O fogo. Isso significa que no norte da Europa, a festa que comemorava o início do verão e o fim do longo inverno, né? Lembra que eles são no norte, né? Então, quando eu tenho esse final do inverno, início do verão, lembrando que no meio disso eu tenho a primavera, tudo bem, gente? A gente tem uma outra característica. O elemento fogo passa a ser um elemento extremamente valorizado. E aí? O que eles usam para simbolizar
essa passagem para a estação quente? Adivinha? Eles usam uma fogueira. A galera do norte da Europa fazia uma fogueira gigantesca. A galera que era sincrética, melhor, a galera paganista do sul da Europa fazia fogueira gigantesca, faziam fogueiras gigantescas e dançavam em volta dessas fogueiras e cantavam. No caso da França, por exemplo, quando existiam festas assim, envolvendo, lembrando que eu tenho fusões culturais do norte da Europa com a França, a galera fazia aquelas dancinhas combinadas, tudo bem? O quadrille, era quadrilha o nome. E aí, quando essa galera toda fazia esse tipo de relação, carnaval também entra, carnaval também é uma festa europeia dentro desse processo. Cara, imagina o seguinte, imagina que quando eu tenho todas essas dancinhas em volta da fogueira, a Igreja Católica pensa, cara, isso é uma coisa legal para eu me apropriar. Eu posso utilizar santos específicos para esse processo. A estação de verão é uma estação quente. Por que não apadrinhar? Por que não dar elementos casamenteiros à festa de São João? Um ótimo período para fazer uma família o verão. E aí, quando tudo isso chega aqui no Brasil, quando chega na colônia brasileira, o que é curioso é que essas festas, cara, são festas regadas à comida. E como elas são regadas à comida e elas chegam aqui no Brasil, elas vão acabar influenciando mais o Agreste do que a Zona da Mata. No início, era uma festa de elite, era uma festa com trajes portugueses, né? O que era farra do boi na Europa chega aqui como gourmet. Nenhuma novidade sob o sol. Mas a questão, cara, é que quando esse processo existe aqui no Brasil, a zona que produzia alimentos não era a Zona da Mata especificamente. A produção da Zona da Mata para atender as zonas portuárias, para atender o mercado consumidor, ela era muito menor do que a produção destinada para o mercado externo. Mas a produção, a comida do povo era feita no Agreste, nessa região intermediária, uma altitude um pouco maior, um clima um pouco mais ameno, ou seja, recebe o volume de chuvas, aquelas chuvas de relevo ali no Planalto da Borborema, certo? Aquela que você decora desde o ensino fundamental. Então, e aí, Cataldo? Então, o que acontece, gente? Quando tudo isso acontece, cara, aparece uma parada muito irada. Sabe qual é? Essa cultura de... Ah, você também é, Cataldo, você é lindo, cara. Então, quando essa cultura de consumo de alimentos dentro de uma festa que envolve esses santos casamenteiros, etc e tal, cara, lembra que aqui pra gente é inverno, na Europa que é verão. Ela acaba virando uma grande festa que remete o quê? Que remete à produção rural. E aí, a galera do povão brasileiro, cara, a gente sabe fazer festa muito bem, né? A gente vai caprichar nesse processo. Mas a gente precisa utilizar alguns elementos, alguns produtos que são derivados de parte da cultura europeia e parte da cultura americana. Americano que eu tô falando das Américas, tá? Sul-americano. Então a gente vai abusar em alimentos derivados de milho. Sacou? E como a gente abusa em alimentos derivados de milho, a gente já está fundindo com uma outra cultura, que é a cultura indígena. Lembrando que quanto mais para dentro do Brasil eu vou, mais contato cultural com os povos indígenas eu tenho. Cara, você está conseguindo imaginar a sopa cultural que a festa junina significa? Porque quando o maluco come tapioca, cara, olha o nome, tapioca, ele tá comendo comida indígena, brother. Quando ele está comendo a canjica, ele está comendo uma comida que tem raízes indígenas também. Ou seja, quando ele come uma boa parte desses caldos que a gente come, cara, ele nada mais é do que uma grande sopa cultural. E quando você coloca aquela canela nos seus caldos, nos caldos doces, no arroz doce, por exemplo, você está fundindo uma comida europeia, uma comida indiana, canela, brother, Índia. Então, quando você tem tudo isso acontecendo, dá para reparar que a festa junina, ela nada mais é do que uma grande festa da globalização no Brasil. Ou seja, a gente tem todo esse processo de fusões culturais, de integração global, de associações de culturas diversas. E aí, gigante, tudo bem? Dentro de toda essa associação de culturas diversas, cara, a gente consegue encontrar na festa junina elementos da Ásia, elementos africanos, elementos europeus e elementos brasileiros também. Isso quer dizer que o sertão nordestino, que o agreste nordestino, essa zona intermediária, ela vai aglomerar, ela vai acumular com toda a força possível a fogueira, todas as brincadeiras que existem, e ela vai transformar, cara, isso é muito maneiro, ela vai transformar
toda aquela cultura gourmetizada do quadrilha da França, e a galera vai falar aqui em português, quadrilha, que quadrilha? Aqui é quadrilha, né? E aí, quando a gente aportuguesa o quadrilha, que é aquelas danças bonitinhas, que o cara ficava dando mãozinha e não sei o que, a gente, pô, dá palma da mão, tá de sacanagem, palma da mão, escambau. A gente vai fazer o quê? A gente vai cruzar o braço, ao invés de ficar girando lento, meu irmão, a gente vai girar, vai fazer Beyblade girando no meio da fogueira, eu não quero nem saber. E aí, quando tudo isso acontece, cara, a gente começa a ter as danças de quadrilha. E como eu tô falando de uma região cuja base demográfica é gigantesca, as festas do Agreste nordestino, elas acabam tomando conta do Agreste, a Zona da Mata. É meio que uma inversão de poderes na festa junina, que é irado. E aí, quando isso acontece, o acúmulo de gente nessas festas, as danças combinadas, a comparação de festas regionais vai acabar criando, dentro de toda a conjuntura das roupas, dos adornos utilizados, lembra que eu falei da Índia lá no início? Dos adornos utilizados, de tudo, cara. Tudo isso vai ter uma representatividade, onde todo mundo vai começar a competir dentro desses rituais de quadrilha, vai ter casamento, ou seja, a gente vai começar a simular o que a galera na Europa fazia sério. Porque a gente é assim, a gente é zoeiro. E aí quando a gente faz essa zoeira toda, e quando a gente simula o casamento, e aí começa, olha a cobra, olha a chuva, e não sei o que, e fica fazendo, enfim, tudo bem, rola os preconceitos linguísticos, mas quando a gente começa a fazer o sotaque de caipira pra festa junina, cara, obrigado, Cláudio. Quando a gente faz isso, cara, automaticamente eu tenho uma outra característica. Repara, dentro desse deboche, dentro dessa brincadeira que a gente faz, a gente está valorizando e muito essa fusão cultural. Mesmo sem sentir, a gente está valorizando muito essa fusão cultural. Só que aí começa a acontecer algumas coisas. Depois desse período colonial, depois dessa alta econômica nordestina, a gente passa a ter um outro elemento. Tá? A economia nordestina, dos plantations, da cana-de-açúcar, do tabaco, do algodão, do cacau, começam a ficar mais frágeis. A festa junina, ela também abarca muito da cultura afro-religiosa, né? Lembrando que nesse período de Santo Antônio, São Pedro e São João, todos esses três santos, eles são geralmente vinculados a um deus africano, chamado de Xangô. Ele pode ser tanto vinculado ao deus da justiça, quanto ao das montanhas, ou seja, ele também é uma festa sincrética poderosa dentro das afro-religiões. E quando tudo isso, toda essa cultura acumulada, faz o êxodo para o Sudeste, vai parar nas favelas, vai parar na cultura nordestina no Rio de Janeiro, a gente começa a reparar algumas coisas. A primeira coisa, para a gente conseguir entender essa lógica, é a seguinte, cara. Quando eles chegam aqui, eles estão chegando num momento em que o crescimento da população nordestina no Sudeste, sobretudo no Rio de São Paulo, são absurdamente grandes. São Paulo está expandindo a sua periferia a partir da década de 30, na verdade 40 para 50, o volume de nordestinos já é muito maior do que nos períodos anteriores, né? O volume de nordestinos que vai chegando nos anos 70, 80, 90 passa a ser também colossalmente grande, mas a partir desse período, dos anos 40 e 50, essa cultura da festa junina começa a chegar de fato aqui, no Sudeste. E quando ela consegue se marcar no Sudeste como literalmente um festival, acontece uma outra coisa interessante, porque ela começa na favela. Ao contrário do Agreste, que é uma região geograficamente afastada do litoral, a favela nada mais é do que uma parte ocupada dentro dos mares de morros do Rio de Janeiro. Em São Paulo, isso talvez até seja um pouco mais fraco, justamente porque ela é uma festa de periferia, ela não é uma festa de centro. Não. Mas quando ela chega aqui no Rio de Janeiro, ela vai pegar uma parte das zonas industriais suburbanas. Ela vai pegar bairros como São Cristóvão, ela vai pegar bairros que envolvem o espaço industrial que abarca essa mão de obra nordestina ali no interior, chega no Rio vira funk. Ela pega também uma parte ali de Penha, Olaria e tudo mais. A Igreja Católica utiliza aquilo ali a seu favor, e aí você vê aquelas bandeirinhas de papel, certo? Você vê toda aquela estrutura de papel originária lá da cultura chinesa que a gente falou no início da live, né? Cara, quando tudo isso acontece, a gente não pode fazer fogueiras tão grandes aqui. Soltar balão começou a virar um problema, né? Porque a gente meio que tem queimadas e acidentes. Aqui a urbanização é mais densa, a chance de dar treta é gigantesca. Mas, cara, acontece uma parada muito insana no meio desse processo. Sabe qual é? Quando a festa junina chega aqui
quando ela se transforma em evento, a população nordestina consegue se incluir, ela consegue criar uma identidade que é perdida dentro do processo migratório. E quando existe essa recuperação identitária dentro desse período da festa junina e depois julina, a gente consegue ver que a cultura negra ganha muito mais força aqui do que em vários elementos marcados mais pelo catolicismo no agreste nordestino. Foi até lembrado aqui pela série. Quando a gente tem esse tipo de elemento, a gente passa a ter muitas festas, não apenas as festas dançantes das quadrilhas, etc e tal, mas a igreja e os terreiros passam a ter muita força nessa ideia do sincretismo, nessa fusão cultural, religiosa, gastronômica que a gente tem, né? E quando a gente tem tudo isso acontecendo, reparem que a gente pensa em uma outra coisa. E aí eu já posso fechar a live de hoje, porque eu acho que é um jeito fofinho de fechar a live, até porque eu tô ficando com fome, que bom que eu comprei pé de moleque. É sério, quando eu comecei a pensar nessa live, a primeira coisa que eu vi foi um pote de pé de moleque. Eu já detonei semana passada um pote de paçoca, então assim, cara, eu tô muito feliz com essa live. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, o bairro de São Cristóvão, que acaba sendo um dos grandes concentradores de mão de obra nordestina nessa transição dos anos 40 para os anos 50, para os anos 60, e depois a parada vai mais para a periferia, e aí você consegue ver, por exemplo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, você consegue ver festas, caraca, muito grandes, festas juninas absurdas, né? E aí quando você vê tudo isso acontecendo, repara o seguinte: repara que parte do espaço industrial de São Cristóvão acabou sendo trocado por uma feira, né? O espaço Fabril, ele acabou falindo em parte de São Cristóvão e ele foi trocado pela feira, pela feira dos nordestinos ali, né? E quando eu tenho o centro cultural, né, o João Nogueira, o que acontece? Eu tenho ali o núcleo das festas juninas. E quando eu tenho o núcleo das festas juninas, do forró, de toda aquela cultura nordestina, a gente consegue reparar isso tanto nessa região, em São Cristóvão, quanto numa região marcada por uma nova entrada de mão de obra nordestina, que são as comunidades, que são as comunidades mais próximas da zona oeste do Rio de Janeiro, no entorno de Jacarepaguá, no entorno da Barra da Tijuca, como por exemplo o Terreirão no bairro do Recreio, como por exemplo o Rio das Pedras. Você consegue ainda ver muitos elementos que envolvem as festas juninas. E mesmo que essas duas comunidades tenham hoje uma presença muito maior da comunidade evangélica do que da comunidade católica, você consegue ver nas igrejas, geralmente ficam no início da comunidade, não mais para dentro, geralmente ficam nesse início, você consegue ver que ainda existe uma força dessas festas juninas. Ou seja, repara que no início a festa junina era nada mais do que um grande elemento de integração de culturas que vai até o agreste nordestino. Essa festa faz o êxodo rural e aqui ela começa a ter novas valorizações territoriais, econômicas, produtivas, assim vai. E depois disso, a gente tem, no próprio Nordeste, no Agreste, uma aglomeração absurdamente grande de pessoas. E como tem essa aglomeração enorme de pessoas, ao ponto de Caruaru, por exemplo, no Pernambuco, Feira de Santana, Bahia, terem festas, cara, muito grandes, é uma rave junina, não é uma festa junina, dura um mês inteiro, cara. Então, como tem tudo isso acontecendo, muita música popular, muita música regional, cara, a gente consegue reparar, existe um novo dinamismo econômico. Enquanto aqui essas valorizações econômicas acabam se dispersando, tal como a economia do próprio Sudeste se dispersa, desindustrializa, desmetropoliza, a gente consegue ver que no caso nordestino, o Agreste, que antes era só aquela zona rural, ela acaba se transformando numa zona urbanizada, metropolizada, quer dizer. E quando ela vira uma zona metropolizada, ela acumula capitais o suficiente para transformar festa em festival, para transformar um evento cultural, uma celebração de entrada de estação, numa transição turística, num capital turístico, numa indústria do turismo. Tudo bem? Isso faz com que o Nordeste acabe tendo um poder muito grande. A gente tem esse volume do turismo de verão no litoral e o turismo de inverno acaba indo para o Agreste. É uma parada interessantíssima, porque agora eu consigo ter hotéis que não precisam estar de frente do mar para serem valorizados. E isso tudo cria uma nova relação regional no nosso país. A gente cria um retorno de capitais nordestinos absurdamente grande, capitais e de pessoas. Então, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algum comentário, alguma coisa para falar? Vou dar um tempinho para vocês tirarem dúvidas para a gente trabalhar um pouquinho mais essa final de live. Esse final de live, né? Essa final de live ficou estranho.
Alguma dúvida, gente? Caraca, eu tô com fome, gente. Vocês não fazem ideia. Eu tô falando pra vocês. Repararam que eu tô olhando pro lado, né? É porque ali do meu lado tem um pé de moleque. Eu tô muito feliz. Eu vou comer pé de moleque, gente. Amendoim. E aí? Alguma dúvida? Não? Tchau, tchau, tchau. Então, gente, um grande beijo pra todos vocês. Ó, um brinde de pé de moleque pra todos vocês aqui. Um grande beijo. Espero que vocês tenham curtido a live. E saúde. Tchau, tchau.